Começa agora aqui na Santa Cecília TV, Pessoas de Valor, e hoje a gente invadiu aqui a palestra que está acontecendo da BRH Baixada Santista, uma palestra super bacana do diretor de Recursos Humanos da América Latina, da Epson. E para entrevistá-lo, Antônio Ferreira, quem que está aqui ao meu lado? Paulo Queja, co-apresentador do programa. Paulo, a gente já até arrumou um cantinho aqui na FGV, porque realmente a gente acaba invadindo os espaços, as palestras, né? E hoje a gente tem um entrevistado internacional aqui. Parceria, parceria, né? A gente mostra, inclusive, onde é que a gente está, né? A BRH é um dos patrocinadores do programa e, claro, para falar de BRH, você que ainda não se associou, por favor, faça rapidinho, porque você ainda pode aproveitar outros eventos. Aqui a gente está no Café e Gestão, que é super legal. E, claro, né, a gente está com um entrevistado que, além de ser diretor de RH, né, de uma multinacional, de uma grande empresa, vai falar um pouquinho sobre o tema da palestra dele. Ele também é vice-diretor da BRH, e aí, então, a gente acaba falando de ABRH, não tem jeito, né? Porque tudo acaba caindo em ABRH, né? Obrigado pela tua participação aqui no programa. Eu queria começar fazendo um questionamento, né? Não é nem uma pergunta, uma colocação, porque você traz um pouco a tua experiência, inclusive na apresentação, dessa coisa da jornada. A gente fala muito de jornada do cliente, e aí a gente está falando da jornada do colaborador, né? A gente pensar que um profissional que trabalha na nossa empresa, ele também tem que ter boas experiências. E aí você citou essa coisa de que uma pessoa que tem uma experiência positiva, ela fala para algumas pessoas, quando tem uma experiência negativa, fala para um monte de gente. E aí o que me marcou na tua apresentação foi justamente essa coisa de a gente não se preocupar muito, a gente se preocupa bastante com seleção, mas às vezes quando a gente tem que cortar alguém da equipe, a gente acaba trazendo um trauma para essa pessoa. Vamos começar por aí, falar um pouquinho sobre essa coisa da jornada do nosso colaborador nas empresas. Obrigado pela tua presença. Maravilha. Obrigado você, Ari, pelo convite. Um prazer estar aqui com o pessoal da Santa Cecília, ao Paulo, que me convidou pessoalmente, com a Sandra também, e ao meu chefe Valdir, lá da Regional Metropolitana Oeste, que fez toda a conexão. Como você falou, nós somos a BRH, estamos conectados o tempo inteiro. Ari, acho que esse é o grande questionamento, né? Por que a gente não pode se preocupar com os momentos-chave que nós temos com o nosso colaborador, não é, Paulo? Ou seja, por que eu tenho que transformar o processo de desligamento de alguém ou de demissão algo traumático? Eu acho que existem alternativas para você transformar isso num momento, talvez não seja o momento mais feliz da vida quando alguém é demitido, mas minimamente que ele seja bom, né? Que ele não cause trauma no futuro. Então, quando a gente fala da jornada, trazendo da jornada do consumidor para a jornada do colaborador, eu estou falando sobre começar a tratar de uma forma diferente, com experiências únicas, inesquecíveis, desde o momento que eu faço a postagem de uma vaga até o momento que a pessoa vai embora. Então, passando pela admissão, pela integração nessa nova empresa, por todos os processos de desenvolvimento, de avaliação, de reconhecimento, e aí chegando então no momento da demissão, que seguramente é o mais difícil de a gente transformar em uma oportunidade, uma experiência única, mas tem como a gente tratar isso de uma maneira boa. Paulo, trazer aqui já também o nosso co-apresentador aqui para esse debate. A gente ouve muitas pessoas falando assim, eu vi na pandemia nas universidades, inclusive que eu leciono, assim, não, a gente tem que se preocupar muito com o professor, porque ele é o principal ativo de uma universidade, não é o laboratório, é o professor. E no mundo do RH, a gente sempre teve uma percepção de que o colaborador é o principal ativo de uma empresa, independente de ser uma indústria ou de uma prestação de serviço, né? Porque a gente está falando de pessoas, e essas pessoas que levam a marca, que levam o branding para frente. Nesse caso, de trazer essa experiência, né, de uma jornada que se falava já há um bom tempo, né, sobre a jornada do cliente, trazer para o mundo do RH, é uma grande sacada, é uma coisa assim que veio efetivamente para transformar, vamos chamar assim, do RH estratégico? Eu acho que vale muito, pessoal, vocês prestarem, vou falar para você aí, presta atenção no que o nosso convidado aqui falou. Ele falou numa linguagem até de marketing para o RH. A visão do profissional da área de RH precisa ser um pouquinho mais ampla. Então, quando ele fala do consumidor passando para o colaborador, ele não está falando só porque ele decorou essa parte, não, ele sabe o que ele está falando, né? E é interessante, Ari, né, e Antônio, assim, na época da entrada da pandemia, eu já falei isso aqui. Eu falei para os meus clientes, eu falei assim, olha, o cara vai para casa, você vai ter que falar todo dia com ele, às vezes mais de uma vez por dia. Se você é o líder, tem que falar. Se você é líder do teu líder, você vai ter que falar. Por quê? Ele já tinha dificuldade de lidar lá no dia a dia. Ele precisa de acolhimento, porque o office está sendo colocado dentro do home sem muito critério.
que você acha que é interessante, importante ressaltar na coisa do detalhe da relação? Eu estava aqui pensando, você me provocou, e acho que a primeira coisa é lembrar que, se eu for retomar um pouco da palestra, Ari, Dave Ulrich, que é o nosso pai aí de RH e tal, americano, diz que 60% das ações que você toma com uma pessoa, com um funcionário e tal, é o líder, não é RH. 20% é RH, através das suas políticas, ferramentas e tudo mais, e 20% é a própria pessoa que também tem que buscar. Partindo desse princípio, fazendo a conexão com o que você falou, o líder, você que é líder, você precisa falar com o teu funcionário, com o teu colaborador, não importa o nível, porque a comunicação, ela tem que ser contínua. Como é que a gente adapta isso para as gerações? A mesma forma que eu falo para uma geração Z, né, o jovem aí, 25 anos e tal, eu falo com alguém que é baby boomer, tem lá 60 anos? Claramente não. Então eu preciso adaptar também o meu modo de me comunicar com essas pessoas. A gente fez um quadrinho lá, Ari, na Epson, de como é que a gente mais ou menos deveria se comunicar com cada uma dessas camadas. E o baby boomer, né, o senhor lá, eu que já estou quase ali, e-mail. Está escrito lá, tem estudos que indicam isso. Não adianta você fazer um TikTok para falar com ele. É legal fazer um glossário aqui, porque às vezes a gente fala uma linguagem, claro que o nosso público é extremamente especializado, mas para quem está assistindo, para que não é muito do universo do RH, quando a gente fala de recortes demográficos, então para o Baby Boomer, são pessoas que nasceram de determinados anos que, em tese, somos nós, né? Uma geração um pouquinho mais. E aí, a cada período, como a gente vai tendo mudanças de comportamento, a gente vai denominando, ou, vamos dizer, rotulando as características dessas pessoas, como, por exemplo, VUCA, BANI, né, e os próprios Baby Boomers, para poder ter um posicionamento em relação a essas gerações, né? Só para fazer um parênteses. Isso, na verdade, também vem lá da jornada do cliente e do consumidor, né? Porque você identificou em cada uma dessas gerações como é que ele compra, como é que ele come, quais são os hábitos, e aí, com base nisso, você desenvolve produtos para isso. Com o teu colaborador é a mesma coisa. Então, é isso um pouco do trabalho dessa tabelinha que a gente fez. Essa mudança, por exemplo, que acontecendo mais aqui no Brasil hoje, né? De você não ter assim, eu vou dar um vale alimentação, um vale refeição. Você tem agora um cartão de benefícios, por exemplo, que as empresas demoraram um pouquinho, mas foram atrás, onde você pode gastar esse cartão para fazer uma academia, para fazer... Então, você tem um valor onde... R$500, então você escolhe aonde você vai fazer mais. Por quê? Porque hoje isso, inclusive, já é legal, já é possível fazer, porque antes não fazia porque não era possível. Para quê? Para eu usar para aquilo que eu quero. Você até falou, não adianta eu querer dar para o cara a questão da previdência, que ele tem 20 e poucos anos, que ele não está interessado nisso, ele quer fazer a academia dele. Então, eu tenho essa flexibilidade. E eu acho que tem uma coisa aí ainda, Paulo, que é assim, você tocou num ponto rapidamente, mas que é muito importante, que foi a questão legal. Eu tenho trabalhado para tentar implementar benefícios legais há pelo menos 10 anos, mas a pandemia, que trouxe muitas coisas interessantes, acelerou e hoje você tem soluções realmente importantes, interessantes, legalizadas e que você pode implementar para atender essas demandas. Quer dizer, quando você tem uma estratégia de RH que você está pensando na jornada do teu colaborador, você está meio que trazendo ele para o protagonismo, porque muitas vezes eu vejo essa avaliação de 6 meses, avaliação anual, o cara fica invisível na organização, quando você vai avaliar ele já está abortivo, ele já está saindo da organização, isso acaba acontecendo, né? Com certeza, fruto, de novo, dessa falta de comunicação e dessa falta de transparência. Então, é óbvio que o primeiro ser humano nesse sentido que deveria se preparar é o profissional de recursos humanos. Tem que tratar de você primeiro, para você sim estar capacitado para tratar os demais. Você não acha, Paulo? Sim, e temos que ter cuidado. O pessoal de RH sofreu muito nessa época, não é só as pessoas, porque o RH não parou, trabalhou muito em cargas horárias altíssimas, e eu sei porque a gente está ligado, e a gente falava com as pessoas nos grupos de trabalho, de trabalho nosso da RH de estudo, e o cara falou assim, são 9 horas da noite, eu estou trabalhando, eu vou ligar aqui para a gente não perder a conexão, mas eu estou trabalhando. Aí você fala, meu Deus... Ele começou às 7 da manhã, são 8 da noite, e não é um dia. Então, assim, as pessoas se dedicam porque são apaixonadas por lidar com pessoas, mas a gente tem que ter cuidado, senão a gente esgota essas pessoas e elas agora estão sentindo. A nossa vice, a Sandra, é clínica, né? É psicóloga clínica. O que ela tem pego de pessoas da área corporativa que está exausta mentalmente, é incrível. Então, tem um trabalho que não foi feito preventivo, né? E assim, a gente não pôde prever. Não sei lá, né, o quanto não se pode prever. O que você cuidou? Agora, o que você está cuidando hoje? E eu acho que essa experiência vai, como a gente diz o seguinte, como cliente,
Não vai querer encantar o cliente se não faz o básico. Então, assim, não vai querer encantar o colaborador se você não dá o básico para ele que ele tenha a condição mínima de trabalho. E a partir daí, qualquer coisa pode ser encantamento. Sim, eu até entro um pouco no tema também que ele falou da questão do branding, né? Porque, assim, eu como também atuo no marketing, eu sempre fico pensando, né? Assim, quem são os stakeholders, né? E aí quando você pega os públicos de interesse, os que influenciam, por exemplo, a compra, o consumo e até o contato com a marca, muitas vezes o empregado, né? O líder e aí depois o colaborador, né? O funcionário da empresa, esse cara que está multiplicando a imagem da empresa lá fora. Então, assim, se esse cara estiver esgotado, se esse cara estiver trabalhando 24 horas por dia, ele chegar na casa dele e falar, a minha empresa está me matando. E aí essa pessoa vai falar, meu marido trabalha lá na empresa tal e a empresa está matando. Aí como que o marketing vai fazer uma campanha publicitária falando que essa empresa é maravilhosa, que tem mesa de snooker, que é super maravilhoso de jogar lá, que nem a gente fala, exemplo, de repente, de trazer benefícios lúdicos para o ambiente de trabalho, sendo que o esgotamento é uma característica comum daquele local de trabalho. Então, assim, fica uma coisa que é fake news, né? E aí o formador de opinião é, em primeira instância, aquele cara que está dentro da empresa. Né? E a gente sabe que a pandemia exacerbou tudo isso, né? Na questão de recursos humanos, estou totalmente de acordo, né? O primeiro ano, especialmente, quando a gente teve que reorganizar toda a nossa vida e ajudar as outras pessoas, fez com que nós de recursos humanos trabalhássemos aí algumas horas por dia. Mas eu acho que a gente já começou a encontrar o caminho. Aliado a isso, tem o que você está falando, em números, 500 mil pessoas deixam emprego no Brasil por mês. Por quê? Porque está trabalhando demais, porque está com burnout, porque já não, o que faz já não é mais interessante. A nossa geração não acharia isso viável nunca, né? A nossa geração não acharia, assim, como assim? O que é louco? Ele tem que sustentar a família? Não tem essa. E não tem mais essa obrigação, talvez, né, de ajudar a família. E onde é que você vê isso? Nas histórias, né? Porque todo mundo gosta de uma boa história. Quantas vezes você entra numa rede social, seja ela LinkedIn, que é profissional, Instagram, qualquer uma delas, e você vê histórias assim chocantes, que claramente são histórias ruins, mas você olha a quantidade de pessoas que deram ali o seu like, ou viu, ou comentário, gigantesco. Ou se condoendo com alguém que passou. São os que mais dão. Espalham mais. Claro, né? Que é o que a gente falou. Não, e daí as pessoas, elas interagem muito, porque ela se identifica com a situação. No LinkedIn é incrível. Quantas pessoas vocês devem ter visto no LinkedIn de pessoas que colocaram o seu currículo? Estou procurando emprego faz 6 meses e não acho, aí você vê lá 50 mil pessoas olharam. Porque é isso, conecta com as histórias e com essa bagunça aí que nós estamos vivendo. Isso tem a ver com neurociência até, né? Que assim, as pessoas se conectam nas dores, né? Porque é essa coisa da compaixão, de a gente se sentir também na dor do outro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo, você fica aí e a gente volta para o segundo bloco. Com mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906.
Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Gente, voltando agora no segundo bloco, eu não tenho como estar com o diretor de RH da América Latina, de uma grande empresa como a Epson, multinacional, e não perguntar sobre cultura. Porque a gente está falando sobre essa questão da jornada do colaborador, e aí me vem, claro, curiosidade, tenho certeza que algumas pessoas, principalmente quem é de recursos humanos, está curioso para saber como que é tocar a cultura, e a gente sabe que a gente fala de América Latina, mas a gente tem assim Brasil e os outros, porque culturalmente a gente tem lá as peculiaridades de cada país. Como que é essa coisa da jornada de trabalhar essas experiências em países diferentes e tentar normatizar isso de forma a personificar ou personalizar cada um desses países? Ari, é uma excelente pergunta e assim, eu vou ter que me setorizar um pouquinho, porque assim, primeiro, quando eu olho para as questões de experiência, olhando somente para o ser humano, é igual. Não tem diferença, né? O que um gosta aqui, gosta no México, gosta na Argentina, gosta no Chile, que tem a ver com respeito, que tem a ver com propiciar realmente momentos inesquecíveis para a vida, reconhecimento, fazer um processo de demissão decente, com respeito. Isso ele é muito comum. Agora, existem fatores como cultura, aspectos políticos e aspectos econômicos, que aí a situação ela acaba sendo embaralhada completamente. Vamos pegar um exemplo, Argentina. Argentina, uma situação econômica complicada há muitos anos, uma situação política complicada há muitos anos, recentemente tentativa, né, a gente ainda não sabe a veracidade ou não de assassinato da vice-presidente e tal, faz com que a sociedade argentina, que é uma sociedade patrioticamente extremamente forte, aguerrida, esteja realmente em frangalhos. Então você tem hoje um êxodo de jovens na Argentina como nunca se viu antes. Tanto que a gente tem discutido como é que vão ficar as próximas gerações da Argentina. Porque o jovem está indo embora. Esvaziamento intelectual. Como é que a gente vai tratar isso? Isso impacta no meu colaborador lá da Argentina, não tem como. Então, o esforço que eu tenho que exercer na Argentina para propiciar uma experiência de jornada de retenção é muito maior do que eu tenho que fazer no Brasil, por exemplo. Porque, por exemplo, no caso do Brasil, a gente meio que se distanciou um pouco, apesar das questões políticas aí, esse Corinthians e Palmeiras e tal, as empresas caminham sozinhas, elas independem um pouco disso. Já aprenderam a lição também, né? Já aprenderam a lição. Então, olha, independente de quem for, eu tenho que fazer o meu papel e cumprir o meu papel. Na Argentina, não. Isso é totalmente dependente. Mais um exemplo e último, que a gente podia falar de todos aqui. Chile. Quantos anos o Chile foi reconhecido como a Europa da América Latina? País estável, economicamente, politicamente. De repente, teve lá o que eles chamam de estadio social e arrebentou tudo. Tiveram uma votação para uma nova Constituição não aprovada, porque os escolhidos para discutir a Constituição não eram, na visão da população, os melhores, e agora continuou nessa discussão. Não tem como não trazer isso para a jornada. Porque é cenário, né? É o cenário. Ele chega em casa e se sente mal com o que ele vê na TV, com a discussão que ele tem com o marido, com a mulher, com o parceiro, com o filho, com o primo. Ele vai trabalhar feliz da vida? Por mais que você dê uma experiência, tente dar uma experiência extraordinária, às vezes não. Então você tem que encontrar onde é que eu vou para que isso funcione. Mas quando eu encontro, ela fica igual para qualquer país. E aí eu queria aproveitar, você tem algum exemplo em qualquer um desses países, não precisa ser esses dois, mas que você fez uma ação diferente do que você fez aqui? Você colocou o exemplo pra gente que você fez, cada colaborador tem que fazer o seu TikTok quando entra aqui no Brasil, pode ser que você faça a mesma coisa nos outros lugares. Tem alguma coisa, alguma ação, não precisa ser nada que você tenha feito diferente em algum deles, que você não fez aqui, por exemplo?
Você lembra disso? A própria Argentina, por exemplo, por a questão de instabilidade, de repente fazer alguma coisa que é uma estratégia de retenção diferente dos outros países. Nós fizemos agora, segunda-feira, nós fizemos, a cada 3 meses, em todos os países, a gente tem uma reunião presencial com todos os funcionários. 2 meses é virtual e é obrigatório agora, uma vez por trimestre é presencial. E nessa da Argentina presencial, como eles são muito patriotas, a gente fez uma atividade lá em que eles ganharam a camiseta da Argentina. Se você olhar as redes sociais lá, todo mundo bombou. Ou seja, se você fizer isso aqui no Brasil hoje, você vai criar um problema. Vou criar um problema porque ele tem a imagem da... O Brasil vai estar ligado a um candidato, por exemplo. Vai parecer propaganda política. Pessoalmente, em casa, eu já tive essa discussão que eu queria pôr a bandeira, independente de qualquer coisa. Eu queria pôr a bandeira, alguém me disse, não põe que você vai estar relacionado com fulano. Espera passar a eleição. Então, veja, se eu faço isso aqui... Só para dar essa comparação, foi sensacional isso lá. Porque tem uma questão, e aqui se fizesse em outros momentos talvez não, mas nesse momento não funcionaria. Seria o contrário. Agora é legal trazer um pouquinho para você, Paulo, essa questão dessa experiência toda, porque assim, às vezes eu fico com a sensação dos nossos telespectadores, muitas pessoas que assistem, por exemplo, principalmente no plano regional, não só aqui na Baixada, mas em pequenas cidades e tal, a gente está falando de Epson, está falando de uma multinacional, está falando de repente de investimentos em RH e possibilidades e potencialidades. Quando vem isso tudo que a gente está falando, inclusive a BRH Baixada traz palestras de altíssimo nível, sempre fica a coisa assim, aqui na Baixada a gente tem um porto que aí tem uma referência tal, e algumas poucas outras empresas ou grupos empresariais que têm esse suporte para oferecer para investimentos nesse tipo de estratégia que a gente está falando. Como que ficam as pequenas quando fala de jornada do colaborador? Isso é utópico ou é uma questão de ajustamento? Então, eu como trabalho com empresas até médio porte bastante, né, e as pequenas entram nisso, então eu falo para eles assim, vocês primeiro faz o básico, mas a partir do básico é ouvir um pouquinho, né, como é que as pessoas têm, o que é importante para elas, porque isso faz na grande empresa, quer dizer, nem todas, né? A Epson faz isso, mas nem todas fazem. Então você está muito próximo do colaborador, se está próximo, vai pegando as dicas, aí você faz pequenas ações. Você elogia uma ação que para você é muito corriqueira, mas aquela pessoa está aprendendo. Então, às vezes, eu estava fazendo entre várias vezes diagnóstico que a gente faz. A proximidade é maior do que numa multinacional. Você tem a facilidade de o líder estar muito próximo ali do O diagnóstico recente que eu fiz de uma empresa, que é um pouco maior, foi assim, uma observação que o presidente não passa nas áreas, é no mesmo prédio. Então, as pessoas sentem necessidade. O outro colocou, não conhecemos ninguém da diretoria, no mesmo prédio, ok? O prédio tem vários andares, tem 10 andares, 11 andares. Mas isso já peguei empresa que o dono, o presidente, era muito tímido. Sim. E eu falei assim, então vamos lá comigo. Aí eu saía com ele, aqui em Santos e em outros lugares, mas daqui de Santos, 150 funcionários, a gente passava nas áreas, falava assim, aí conversa, eu falava assim, conversa com fulano, vai lá, aquele lá, eu fui dando dica. Então, ele tem quase 2 metros do cara. E ele chegava e conversava, daqui a pouco, estava uma rodinha para conversar. Aí depois eu perguntei, e aí, como é que foi a experiência pro pessoal? Aí fizemos o tal do café com o presidente, levava alguém lá, era só subir 3 andares, né? A gente colocou a sala de descanso na parte de cima da empresa. Todo mundo tinha que passar pela diretoria para lá, entendeu? É que ainda tem empresas que o elevador da diretoria é um elevador que os funcionários ainda é separado, quer dizer, é uma questão cultural, né? Às vezes faz coisas muito simples e a jornada significa assim, na minha empresa é tão legal que eu conheço o dono da empresa, eu conheço o presidente, eu falo com o Antônio, que é o diretor de RH da América Latina. Então, assim, às vezes são coisas pequenas da ação, mas é muito grande na atitude. E aí a gente tem que perceber isso. Então a gente está querendo achar que a gente tem que fazer uma festa super, hiper, triper. Eu posso complementar até, porque tem preservando aqui os nomes, mas é uma pessoa da família que começou há 11 anos uma fábrica de lustres na garagem de casa. Ele e mais 2 sócios, já tem 11 anos. Fica em Diadema hoje, tem 100 funcionários, ele conhece todo mundo pelo nome, como você está falando, e eles fizeram uma festa junina, que a gente foi convidado, que é assim, todo mundo da família vai junto, os funcionários fizeram, eles fizeram. E olha, teve quadrilha, teve casamento, teve música, toda a comida foi feita pelos funcionários. Aí essa pessoa da família pagou lá a cerveja, falou, ó, vou contribuir com a cerveja. Entrou com não organizou nada,
tudo organizado pelos funcionários, porque eu fui perguntar, sou de RH, eu falei, fulano, pô, como é que você organizou tudo isso aqui? Ele falou, não organizei nada não, eu sou parte aqui. Ele teve que em algum momento falar, foi porque foi na fábrica, tá bom já, né, pessoal? Já está na hora de fechar, que foi a única atitude dele, porque tinha que terminar, porque senão acho que estaria até hoje na frente. É o momento de fazer isso. Eu lembro de um exemplo da empresa na ABC, que inclusive um dos donos é facilitador do Empretec e tal, um cara sensacional, eu estava dando consultoria para eles na área de qualidade. E aí o envolvimento foi tão interessante dos sócios com os colaboradores, que eram 20 funcionários, em que um dia um dos donos chegou atrasado 20 minutos para abrir a empresa. Pessoal, todo mundo na frente, com uma cara emburrada com ele. Quando ele entrou, os funcionários chamaram para dar uma bronca nele. Você sabe o que você fez? Você atrasou o nosso trabalho. E ele ficou assim, parado, sem rir. Depois ele veio contar para mim, cara, eu estou no céu, o que aconteceu? Eu levei um sabão dos meus funcionários. Falei assim, isso é um trabalho de engajamento e de envolvimento. Eles se sentem parte disso, entendeu? Então, e é uma empresa técnica. Então, assim, é muito legal. Isso é o resultado do trabalho que a gente faz com a experiência do colaborador, com o envolvimento, com fazer parte. Então, às vezes, é muito mais simples do que a gente imagina. Precisa fazer. Acho que essa é uma chave importante, né, Paulo, ali, é fazer o simples. Lá eu falo para o pessoal, fast and simple, ou seja, é fácil e rápido. Se for com zero custo, melhor. Sim, então... porque às vezes vai complicar e a gente fala dessa coisa da estratégia tal, e um monte de linguagens super bacanas tal, e no final, assim, se você for perguntar para as pessoas, elas querem o básico. Né? E às vezes, é o que você falou da pirâmide de Maslow, né? Às vezes assim, a gente não está atendendo as necessidades básicas do colaborador e a gente está querendo falar em autorrealização, em propósito, em princípios, quer dizer, fica uma coisa super utópica. Né? Mas você faz parte da história. Você faz parte da construção, então te dá uma sensação de empoderamento terrível, né? Por exemplo, tem estudos, né, Paulo? Estudos que indicam que o fato de você praticar o bem com qualquer pessoa faz com que a tua adrenalina, não existe nada que te cause uma adrenalina mais alta do que isso. A segunda é reconhecimento. Então, e com coisas simples, não precisa complicar. Gente, super obrigado pela tua presença aqui, eu tô segurando ele aqui depois de palestra, ele já tem um monte de compromisso, imagina, né? O cara não tem agenda, né? Fácil, né? Paulo, obrigado, Antônio, pela participação. Lembrando que esse programa é patrocinado pela BRH São Paulo, pela De Casa, por um monte de gente super bacana e particularmente a gente sempre gosta de fazer um testemunho, um jabazinho para um amigo nosso, que eu e o Paulo Queijo, a gente sempre fala muito dele, né? Que é o Chico e agora o Rodrigo da Cortes e Companhia, que são um dos nossos patrocinadores. E a gente sempre recomenda, então se por acaso você precisar limpar caixa d'água, fazer limpeza, qualquer coisa, né, e detetização, descuponização, chama a Cortes e Companhia, tá aparecendo aqui no GC. A gente tem que fazer o merchandising desse cara, porque realmente a gente assina embaixo, porque independente de amigo, o trabalho dele é incrível, é uma empresa que já tem uma tradição aqui, quem é da Baixada conhece bastante, então fica aí a dica da Cortes e Companhia. E claro, você continua com a programação da Santa Cecília TV, porque na semana que vem a gente traz uma super entrevista com alguém super especial também, alguma pessoa de valor, tá bom? Até lá!